Lipovetsky é um filósofo francês, teórico da hipermodernidade, autor dos livros A Era do Vazio, O Luxo Eterno, A Terceira Mulher, O Império do Efêmero, A Felicidade Paradoxal, Ensaio sobre a Necessidade do Hiperconsumo, entre outros. Nascimento, 24 de setembro de 1944, ou seja, 78 anos, em Millau, França. Formação em Université Grenoble-Alpes e O Império do Efêmero a obra-prima dele, A Moda e Seu Destino nas Sociedades Modernas. Aliás, eu li o Império do Efêmero. É uma coisa... Era do Vazio, né? É uma coisa fantástica. Muito. Ele ele traz a história da moda e o significado no decorrer do surgimento do conceito de moda e até hoje. Muito bem, agora Ítalo Fogaça, o André Dalcarobo, né, que é o terceiro componente de hoje, mandou uma mensagem dizendo o seguinte: estou sem luz em casa, vou ter que ir no meu pai, vou me atrasar uns 10 minutos. Ok, então vai entrar daqui a pouco o André. Mas está conosco aqui o autor do livro O Vício do Século, está inclusive fazendo uma outra obra, né? Ítalo Fogaça, boa tarde. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde ao ouvinte da Rádio Monte Carlo. Boa tarde ao doutor Braulio e ao André. Obviamente o tema, que já interessou até o doutor Braulio, né, é sobre a questão a gente poderia chamar de adição às telas? Com certeza, Ronaldo. Como é que está vendo isso? Ô, Ronaldo, então, eu vejo esse problema do uso excessivo da tecnologia, que tem aí causado essa dependência tecnológica em muitas pessoas, desde a época que eu me iniciei o trabalho de escrita do meu livro, que foi por volta de 2019, meados de 2018, 2019, quando eu concluí em 2020, que esse problema ele só tem aumentado. Então eu vim observando empiricamente que realmente o uso da tecnologia como um todo, redes sociais, games, apps, smartphone e tudo que está em torno dessa tecnologia que gira hoje em torno da internet e do smartphone, ela já causava prejuízos muito visíveis à nossa sociedade, na minha visão, né? Até porque eu sempre tive uma vida offline, né? Eu tenho rede social aí de 2, 3 meses para cá, eu não tinha antes nenhuma rede social. E eu lembro quando tu tivesse no programa, quando estava lançando o Vício do Século, eu até disse, isso é uma coisa incrível, né? Nessa altura do campeonato, alguém não tem rede social. Eu não tinha na época e muito por insistência da Márcia, que tem colaborado no meu trabalho, aí a Márcia Denardi, né? Uhum. Ela disse, Ítalo, a tua mensagem é uma mensagem positiva, uma mensagem que as pessoas precisam alcançar e a rede social pode ser um veículo. Então eu vejo que esse problema aí da adição, do vício, né? Ele tem se agravado cada vez mais e tornado assim assustadoramente, tomado proporções muito maiores do que as que eu imaginava quando eu escrevi, que eu já observava vários problemas, né? Mas eu vejo e entendo que esse problema tem se agravado. Nós estamos indo de mal a pior nesse quesito. Vamos discutir isso. André Dalcarobo, boa tarde. Boa tarde, Ronaldo. Me escuta bem? Tá, agora estamos escutando. Agora sim. Beleza, eu tive uns probleminhas técnicos aqui. Pois é, eu já disse, o André avisou que estava com problema sem luz, sem energia, né? Teve que ir na casa do pai para conseguir. Mas estamos entre mortos e feridos, salvaram-se todos. Qual é o destaque? Então, temos quantos convidados hoje? 2? 3. 3. Puxa, o que eu vou destacar hoje, Ronaldo? Se tu quiser, nós já temos destaques bastantes aqui. O doutor Braulio falou sobre a questão então. Do pertencimento, né? As pessoas estão deixando de ter essa ideia, essa ligação, principalmente com família. E o Ítalo está falando sobre a questão do vício nas redes sociais. Tá? Então, acho que tem bastante material para a gente trabalhar. Tu tens filhos, André? Eu tenho. Eu tenho 2 adolescentes que moram comigo, inclusive. E aí, como é que tu vê essa questão? Bom, os meus adolescentes, eles são... É surreal a coisa, né? Porque eu tenho filhos mais velhos. E aí, no último casamento, eu fiquei com os 2 adolescentes. Eu tenho um de 15 e um de 12. E
minha forma de educação, de criação deles, sempre foi na base da conversa, sem palmadinha, até porque eu trabalho com ECA, né? Sou um militante do ECA e eu não poderia não dar o exemplo de ter uma educação de forma a ser coercitiva, uma educação agressiva ou até mesmo psicológica. Então a gente vem desenvolvendo, eu aprendo com eles, eles aprendem comigo, nós temos um diálogo bem franco em casa. Tive uma grande dificuldade com os dois agora no retorno das aulas presenciais, né? Esse ano foi um ano atípico, acho que não só para mim, mas como todos, né, dentro do mundo, né? As crianças, os adolescentes, eles ficaram durante praticamente 2 anos enclausurados em casa, sem convivência social, e aí de uma hora para outra volta, né? E aí tem uma série de problemas que vieram, né? Problemas, essa reunião, vários adolescentes problemáticos com problemas caseiros, né? Se reunindo em sociedade. Eu, como eu mais velho, tive muito mais problemáticas, por quê? Porque como eu compreendo, converso mais, nem todo pai tem esse acesso ao filho. E aí muito eu servi do tio que escutava o amigo e recepcionava e tentava fazer esse elo. Sei que foi bem difícil, inclusive isso faz parte de um estudo que eu estou fazendo com um grupo, com uma psicóloga, assistente social, dentro do SEDECA, lembra o SEDECA, Sim. Ronaldo? É o Centro de Defesa, né, da Criança e Adolescente. Nós estamos fazendo um estudo justamente para levantar estatísticas desse retorno das aulas, né, dessa convivência em sociedades, convivência comunitária que se deu após a pandemia com adolescentes. Complicado. O Ítalo deve ter acompanhado, e o Dr. Braulio deve ter acompanhado, né? O Ítalo colocou a ideia de que ele está fazendo um acompanhamento empírico, ou seja, no dia a dia. No dia a dia, né? Aquilo que a gente pode ver, medir, né? E percebeu uma mudança mais forte em relação a essa questão do vício na internet? Sim, com certeza, Ronaldo. Então, eu ia dizer, o vício na internet, porque eu vendo, né, também empiricamente e ouvindo também diversos diálogos, você tem, para nós, adultos, né, nós tivemos uma evolução muito rápida nessa questão tecnológica da videoconferência. Nós tivemos que nos adaptar muito rápido a isso, era algo que se previa que a tecnologia nos levasse a esse caminho da comunicação, né, virtual, mas durante a pandemia isso foi adiantado, foi urgente que se criasse esse meio de comunicação. E o adolescente, a criança, em geral, todo mundo se voltou à tecnologia, se enclausurou dentro do celular, e não há quem diga que não está viciado, né? Por mais que a gente tente se afastar, aquilo ali parece ter uma dependência. Concorda com isso? Eu até estava comentando. Deixa eu perguntar ao Dr. Braulio, o senhor concorda que não tem como escapar disso? Bom, eu, como estava falando, vou pegar de novo um gancho no Gilles Lipovetsky. O que ele colocou para nós entendermos assim? Ele explicava, de novo, eu posso estar falha aqui, porque o Ronaldo me pegou no pulo aqui com o negócio do livro aí da internet. Tá? Fui pego como acho que todos foram. Então, assim, ele coloca que como nós fomos nos desapegando e nós não pertencemos mais, por exemplo, assim, lá atrás, na era medieval, a gente resolvia a coisa na espada, né? Era eu com o outro lá e me xingou, e a luva na cara e vai para a espada, vai para o duelo. Chegou uma época que o Estado tomou conta da violência, vamos dizer assim. O Estado se apropriou da violência e o Estado que julga. Qualquer problema com o meu vizinho, é o Estado que julga, é o Estado que faz, um problema com o meu carro, blá, 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 o Estado vai resolver. Só que nesse desenvolvimento todo, o Estado deixou de resolver muitas coisas. Aquilo começa a atrasar, começa a não ir, começa a não dar certo, o Estado não cuida da saúde, o Estado não cuida do pessoal com fome, o Estado não cuida mais da escola, entre aspas, gente. Esse povo começou, segundo, entrando nessa teoria do Lipovetsky, esse pessoal deixou de pertencer ao Estado. Eu deixei de pertencer a vários grupos. E aonde é que eu fui me refugiar? Na internet. Eu fui buscar grupos na internet. Só que a internet funciona como? Para mim, formar esse grupo é muito fácil. Só que eu não tenho uma troca afetiva com essas pessoas da internet. Não existe. Então, eu fico completamente falho. O meu desenvolvimento
o meu mundo, tanto que o Lipovetsky fala do ser hoje, né, que a gente for pegar lá desde o tempo do Aristóteles, eles falavam no ser político. Né? O que era o ser político? Era aquele ser que estava na polis, que participava de toda a polis, era um ser político. Hoje nós não temos mais esse ser político, nós temos um ser que está numa internet em bolhas. Em bolhas. E isso é complicadíssimo. Eles vivem por like, eles terminam e começam relacionamentos. Isso eu tenho pacientes, tá, gente? Que chega no consultório e diz assim, doutor, você não acredita. Terminaram comigo pela internet lá. Mas assim, tá, e como é que começou? Não, começou pela internet também. Nós encontramos 2 vezes, faz 2 anos, mas terminar comigo desse jeito? Cara, e é tudo assim, as pessoas dão like porque foram lá na beira do rio e aquilo, conforme volta os likes, aquilo elas ficam bem ou mal. E aí que vem essa história do vício. Por quê? Porque essas pessoas perderam esses vínculos familiares, perderam esses vínculos com o grupo, se nós formos examinar, e agora, na pandemia, isso se intensificou muito, né? Porque as pessoas estavam enclausuradas, né? E veio esse problema todo. Então, claro, a única forma... Mas o Ítalo tem uma outra razão, que é uma razão química da satisfação de usar, né? O Ítalo fez essa pesquisa, né? Sim, Ronaldo. Sim. Pode falar, Ítalo. Eu complemento depois. Pegando um adendo, né? Além das minhas observações empíricas, aquilo que eu via no meu cotidiano quando eu decidi escrever o livro ele não está pautado só naquilo que eu penso e naquilo que eu observo, mas em muitas pesquisas que eu fiz, leituras de outros livros, de psicólogos, de neurocientistas, e essa questão do vício, ele está diretamente relacionado com aquilo que leva alguém a se viciar numa droga química, por exemplo, que é a liberação da dopamina no cérebro, né? Então, como o Dr. Braulio falou, quando eu posto uma foto de um determinado local que eu estou visitando ou de qualquer coisa que eu esteja fazendo e recebo ali uma pancada de curtidas, aquilo libera doses de dopamina no meu cérebro que gera aquele prazer momentâneo, aquela validação social momentânea, que vai gerar posteriormente uma compulsão para mais postagens, mais likes, mais postagens. E, inclusive, o meu livro ele é composto de 38 capítulos que aborda diversos temas dentro da mesma temática do vício em tecnologia, e um deles o título do capítulo é Depressão à la Curtidas, porque a pessoa ela condiciona a felicidade dela, a satisfação dela, a justamente o que o Dr. Braulio falou, o número de likes, o número de curtidas, né? Então, estar num lugar maravilhoso, né? Tu fazer uma viagem dos sonhos e estar em frente à Torre Eiffel, em Paris, por exemplo, o importante não é mais você fotografar e guardar aquele momento na tua memória e sentir aquele lugar, estar presente, ouvir os sons, sentir o cheiro, enfim, tomar parte daquela experiência, né? O mais importante passa a ser o ângulo da selfie para eu postar. Então, quer dizer, é uma felicidade totalmente dependente aí dessa validação social, né? E transitória, né? Total. Transitória. Eu já vi, nós fomos assistir uns acho que 5, 6 anos, o show do Paul McCartney em Porto Alegre. Tá? Pô, eu curti, tá? Mas vi dezenas de pessoas o tempo todo vendo o show através do celular, que estavam gravando. Quer dizer, não estavam vivenciando realmente aquilo. Insano né? isso. É uma coisa completamente maluca. Deixa eu perguntar pro André, tu não tem receio de que agora que os teus filhos adolescentes voltaram para o convívio de escola, que isso afete também eles, essa, digamos, a influência dos colegas e do ambiente? Então, isso eu vejo na prática que está afetando, né? Mas, de certa forma, a minha ideia disso é que ele, como sociedade, né, como integrante, parte da sociedade, ele vai ter que enfrentar os problemas, né? Inclusive, viver em sociedade, isso é um processo para a vida adulta, né? Principalmente na adolescência se passa por isso. E você tolir muitas vezes, ou cuidar demais, proteger demais, talvez você impeça que se rompa aquela segurança que tem interna, ou melhor, que não se rompa a segurança, né? Que você fique num estado ali cômodo.
Mas, Ronaldo, sabe o que eu estava pensando? As duas leituras dos convidados eu também já li sobre. Eu não sou especialista na área do direito, embora a gente se relacione muitas vezes com a psicologia, né? Mas também tem a minha faculdade de filosofia, que falou, agora me esqueci o nome do doutor, ele falou de Platão, doutor Braulio. Então, doutor, essa ideia assim de sociedade, né, da necessidade de você, juntando as duas falas, né, de você estar presente na sociedade, eu vejo que hoje a internet, tirando por mim, pela minha experiência, eu sou cobrado de postar o profissional no Instagram, postar minha vida, e eu não me sinto à vontade com isso. Então, raramente um momento da vida particular, muito pouco, até porque eu lido muito na advocacia e eu não gosto de aparecer a minha vida, né, até mesmo para os meus clientes e tudo mais. Mas até mesmo profissional eu me sinto um pouco receoso de demonstrar isso, de vender isso, né, como se fosse uma amostra forjada, vou dizer assim uma palavra. Você monta o que você quer, é um marketing da tua vida ali, que você monta como uma bela paisagem, como aquele selfie num determinado momento. E isso aí eu tenho um pouco de receio, né? Eu não... Claro. A gente cria uma persona, doutor Braulio? Ou seja, cria uma máscara que usa na internet? A explicação, agora eu não sei se é do Bauman, eu acho que é do Bauman, o Bauman. O Gilles mesmo, mas ele fala o quê? Conforme nós fomos perdendo esse pertencimento, inclusive ao Estado, o Estado não me representa mais, a polícia não me representa mais, né? Tanto que a gente está vendo essas manifestações contra o Estado, contra qualquer coisa. Então, ele colocou o quê? Que eu vou buscar alguma coisa que eu me identifique. E nessa minha identificação, eu vou para a internet buscar as minhas bolhas. Eu vou buscar aquilo que está me faltando, que eu preciso. Então, quando eu busco isso, não que isso vai me satisfazer, mas é que nem o nosso amigo colocou agora, que é uma droga, uma coisa momentânea. É agora e só. É aquele momento que me desperta e me solta a dopamina no cérebro e daqui a pouco eu estou no mesmo buraco. E as pessoas estão fazendo muito isso atualmente. E nós percebemos isso. Isso o Bauman chama também do que? De sociedade líquida. Eu estou num estado, daqui a pouco eu mudei. Porque antes, Ronaldo, assim, se nós formos ver a história, quem controlava antes o nosso comportamento era a religião e o Estado. Tu via aquelas coisas, olha, hoje tu tem que ir à missa, tu tem que se vestir assim, assim. Né? Então, tudo isso mudou. Existem os grupos que têm as identificações, por exemplo, tudo de preto, o outro é tudo tatuado, o outro é não sei o quê. E isso está mudando completamente a sociedade. Só que todos esses grupos têm uma coisa em comum, geralmente, a internet. Pois é. Nós estamos falando da questão, Ítalo, o Dr. Braulio falou da questão das bolhas da internet. Tu concorda com isso? Eu corroboro aí completamente com essa ideia e fica fácil da gente observar que aquilo que o Dr. Braulio falou, ele é totalmente verdadeiro, porque nós temos nas nossas esferas aí diversas da vida essa imersão total, né? Então, nessa questão política, eu até li um livro dentro das leituras que eu fiz para escrever o meu, que chama 10 argumentos para deletar suas redes sociais agora, de um autor, chama Jaron Lanier, ele criado no Vale do Silício, profissional da área tecnológica, e uma das coisas que ele fala, um dos argumentos, é que a rede social torna a política impossível, né? Porque tu acaba sendo retroalimentado daquilo que tu acredita e tu entra numa bolha onde o teu mundo é aquele e não existe outro, né? Um outro exemplo que eu posso passar aqui também de forma bastante convincente é que nós temos aí a comprovação que a Terra ela é redonda há muito tempo, né, Ronaldo? E a internet fomentou um grupo chamado Terraplanista, né? Isso é inacreditável. Então, e o que deu voz e confiança a essas pessoas que acreditam piamente que a Terra é plana? Foi a internet, né? Então, essa capacidade de inserir o indivíduo dentro de uma bolha e ele se convencer de que aquilo é verdadeiro, se ele já tiver uma pré-inclinação para aquilo,
é realmente algo assim surreal, né? Então a gente tem essas aberrações, né? Onde alguns acreditam que a Terra é plana, outros acreditam que a falecida rainha da Inglaterra aí se transmutava num réptil lá nos seus aposentos. Quer dizer, são coisas totalmente... Sério? Nunca ouvi isso. Não, tem grupos aí na internet que te provam, te convencem que realmente isso era real, né? Então, essa capacidade realmente da internet hoje de pôr as pessoas dentro dessa bolha e tu acabar te convencendo de que aquilo é o mundo e não existe outras esferas e por sua vez, outras pessoas que estão do outro lado também estarem dentro dessa bolha que se retroalimenta, é realmente algo muito nocivo. E aí, deixa eu perguntar para o Dr. Braulio, aí, que ele inclusive citou isso lá no começo do programa, a questão da perda da influência da família, e depois eu quero a opinião do André também sobre isso. Nesse sentido, Dr. Braulio, é muito danoso esse processo, né? Porque a boa parte da formação, a maior parte da formação de valores era dentro da família. No momento em que as pessoas perdem, deixam de pertencer, entre aspas, a famílias, isso complica, né? Complica. Tu quer ver uma coisa do que eu estou falando desse negócio de não pertencer? Muitas pessoas, nesse momento, não pertencem mais à escola, a filosofia não me importa, e o que estava falando o nosso amigo aqui agora é justamente o que me importa é o Olavo de Carvalho. É a Terra plana, é contestar Einstein, é contestar Darwin, é a ciência. É contestar Newton, mas sem ter nenhum embasamento. Nada, zero. É simplesmente um cara falando besteira o tempo inteiro e muitas pessoas acreditando naquilo. Né? E sem perceber, então, já que entramos nesse fato de política, é muito interessante por que nós chegamos nesse ponto politicamente? Politicamente, nós temos dois lados, assim, vamos dizer, um que prega o individualismo e um outro que prega o coletivismo. Para mim, não funcionou nenhum dos dois. Mas, como exemplo do individualismo, nós vamos pegar o Locke lá, na sequência, o Adam Smith, né, que a história do Estado mínimo, né, e deixar o indivíduo trabalhar. Mas vocês imaginam, por exemplo, nós numa situação da Ucrânia sem Estado e a Rússia invadindo? Ou os Estados Unidos? É uma questão assim, né, a se discutir. E outros que trabalhavam dentro do coletivo, tem vários, mas vou destacar, assim, por exemplo, Karl Marx. Também não funcionou. Tanto que no final, lá que ele escreveu, ele voltou para o socialismo porque ele viu que o comunismo era um objetivo que não ia se alcançar. E nós vivemos numa sociedade o que atualmente? Tentaram colocar a coisa neoliberal, a coisa individual, o individualismo. Tu tem que te dar bem na vida de qualquer jeito, tu tem que ganhar dinheiro de qualquer jeito dentro de um capitalismo, e é tu contra todo mundo. Hoje em dia, assim, a gente é educado de que forma? Se eu disser para vocês que esse final de semana eu corri uma maratona e ganhei, fiquei em primeiro lugar. Que grande coisa, vamos me felicitar. Aí o Ronaldo pergunta assim, quantos estavam competindo? E eu digo para vocês assim, 1.000. E os 1.000 chegaram em primeiro lugar. Já vai vir direto na cara. Porra, mas isso não tem sentido nenhum. Claro. Não valeu nada tu ganhar. Então nós vivemos nessa sociedade. E é por isso que nós estamos nesse momento do jeito que estamos. Esses valores estão sendo, como diz o Bauman, a sociedade líquida. Num num outro momento social. Sim, e mudando, mudando de personalidade, entre aspas, né, o que a gente chama de persona, conforme a circunstância. Deixa eu perguntar para o André. André, essa questão que eu levantei da influência da família, como é que tu vê? Então, essa questão da mudança, quando a gente lê Bauman sobre os tempos líquidos, né, a liquidez que ele coloca, a gente entende. Mas eu não concordo muito, né? Agora, respondendo em relação à família, Ronaldo, eu vejo assim, o que controla? O Dr. Braulio falou antes do Estado, né, como controlador. O Estado, ele como controlador, eu não sei se ele é exatamente eficaz, porque realmente ele se colocando ali responsável por saúde, educação, por fornecer uma vida, né, digna para a pessoa, ele falha muito e acaba sendo descredibilizado. Agora, você repara uma coisa,
a época medieval, né? Você tinha um controle, não do Estado, mas o controle do clero. Você tinha um controle sobre as pessoas em cima de uma crença, em cima de um medo, de um temor. E isso realmente funciona. Então, sempre quando você tem um Estado autoritário, você vai ter o medo das pessoas em cima daquele autoritarismo e você vai realmente conseguir tentar comandar algo. Quando você tem um Estado, dentro que a gente falou de Ford, de um Estado liberalista, você vai colocar o indivíduo, separar o Estado, você vai criar, de certa forma, um caos também. Porque aí cada um vai virar uma selva, né? Sem dono, cada um vai lutar pelo seu espaço. E o que traz a família, eu acho? A família não traz esse controle, não é a questão geracional que vai trazer. Agora, a questão geracional, ela traz, por exemplo, uma cultura, uma dogmática religiosa. Então, o que pode, eu acredito, ser atribuído à família é essa questão dogmática religiosa, que a família passava de um para outro, aquela cultura, aquela conduta social, e com a internet, com o tempo líquido, com essa transformação, isso foi deixando, até porque você vive num mundo constantemente tecnológico e certas crenças já não são mais aceitas, e aí começa a ter aquela descredibilidade da família. Hoje você vê um grande movimento evangélico, cristão, tendo um controle sobre uma população imensa no Brasil, que não é o Estado, né? Mas é o clero, essa questão da crença religiosa, e a população ela precisa se apegar a algo. Então, esse é o comando, ou seja, a família está lá, aquela coisa tradicional da passada dos dogmas religiosos, da crença, do controle cultural, se vem através disso. Eu vejo isso, porque se você for falar do cristianismo, Jesus Cristo era um comunista, Jesus Cristo era um cara que veio do gueto, Jesus Cristo é um cara que, se você olhar os ensinamentos dele, eles estão todos lá, escritos também na Declaração Universal dos Direitos Humanos, e nem por isso as pessoas seguem a Declaração dos Direitos Humanos, seguem a Bíblia, o Corão e todos os livros doutrinários religiosos. Esse é meu achismo nesse momento, né? O que eu penso. O Gilmar Ouvir diz o seguinte: muito bom o assunto, pesado, porém necessário. Enfim, estou no estágio de errar muito no português só por causa desse zap, que é todo rapidinho. E diz o seguinte: meus likes aos debatedores. Boa, Samucão Landausi diz o seguinte: buenas, antigamente a depressão e a alegria estavam ligadas diretamente às curtidas de cevada, malte lúpulo, aguardente com butiá ou figo, entre outras curtidas. Éramos mais alegres do que depressivos. Mas aí a alegria química, Samucão, alegria química, aí é complicado, né? Aí é complicado. É a alegria do like. Hoje aí joga dopamina, né, Heitor? Sim, sim. Joga muito bem. E aí também é uma... Tu acha que também é uma alegria artificial? A alegria proporcionada por esses... Pelos likes? Sim, sim, Ronaldo, porque quando a gente condiciona essa nossa felicidade a essa quantidade de likes que vem dos nossos milhares de amigos aí virtuais, eu acredito que muito mais valor teria quando tu tens essa interação, esse olho no olho, e tu acaba tendo uma validação, digamos assim, daquelas pessoas que realmente estão mais próximas de você e que tem realmente um vínculo afetivo de proximidade, né? Então, condicionar a minha felicidade a like de uma pessoa que eu nem conheço ou mal conheço, eu acredito que seja bastante superficial. Pois é. E essa questão dos likes, como é que fica para ti, que é um cara que usa pouco a internet, André? Então, o pouco que eu uso, isso é padrão, acho que é padrão. O pouco que eu uso, eu tenho a mesma sensação, né, do que tanto o Ítalo quanto o Dr. Braga colocou, principalmente o Ítalo. Claro, quando eu posto algo, eu fico olhando ali, né? Pô, quem que tá curtindo, quantas curtidas. É algo que, para mim, eu vejo, para mim, para os filhos, para quem eu convivo, que é algo que já está incutido na pessoa, esse vício já está lá. O cara tem que saber quem que tá olhando, quem que está curtindo, e às vezes também, eu já notei, isso eu acho que até um estudo dentro da internet que você tem de marketing, mas eu noto que certas postagens rendem mais. Por exemplo, a vida pessoal do cara rende muito mais do que a vida profissional. Eu lembro praia. Quer ver um negócio, curtir na praia tomando uma caipira. Eu não faço isso, mas quando você coloca um status ali,
Aquilo ali bomba. Eu acho que é muito efêmera essa coisa de... Vocês muito lembram que há uns superficial, né? 3 anos, uma moça, não me lembro de onde, postou um monte de viagens fake que ela fez, entendeu? Teria feito. Mas era tão primário, coisa que uma empresa deu uma viagem verdadeira para ela, que era tão fake, as coisas eram tão grotescas, as montagens que ela fazia, que ela acabou ganhando uma viagem. O que tu ia dizer, Ítalo? Não, pegando um gancho no que o André colocou, sobre aquilo que rende mais likes e curtidas aí nos apps, é que os aplicativos eles são desenvolvidos para gerar essas descargas de dopamina no cérebro. Então, o algoritmo do Instagram, por exemplo, ele mede a tua atividade no app e quando ele percebe que tu está sendo dissuadido a abandonar o app, a fechar o aplicativo, ele te manda de forma proposital as curtidas que estão lá armazenadas. Para quê? Para gerar essa descarga de dopamina, tu ir ver quem foi que curtiu, quem que não curtiu. Aí tu se entusiasmar para continuar exatamente, buscando curtir. Isso, e aí tu acaba entrando nesse ciclo, vai ver quem curtiu, quem não curtiu, e tu acaba passando mais tempo ali no aplicativo. Por quê? Porque se a gente for analisar nu e cruamente, o produto dessas empresas nada mais é do que a minha atenção e a tua, o nosso tempo de tela. O Facebook, o Instagram, eles não produzem nenhum produto, um produto físico que seja tangível, né? O produto deles é tão e somente a nossa atenção, o nosso tempo de tela. Quanto mais tempo passamos nos apps, mais publicidade eles vendem e mais monetizam as suas empresas. Então, isso tudo, por exemplo, falando aqui como do Instagram, né, que eu acredito que hoje seja a rede social mais utilizada, eles poderiam programar a liberação dos teus likes e curtidas todos os dias às 9 da manhã. Então, eu vou ver aqui às 9 da manhã, como tu pega o jornal naquele horário que tu está acostumado para ver as notícias, né? E tu vai lá acessar quem foi que curtiu, quem não curtiu. Essa aleatoriedade, ela é proposital. Por quê? Porque tu está a todo momento checando para ver se tu foi curtido, se tu não foi. É totalmente proposital que isso seja dessa forma, porque isso gera compulsão. Então é importante a gente entender esses mecanismos para ver o quanto a gente está sendo muitas vezes manipulado, né? Doutor Braulio, nós estamos tiktokizando o mundo? Eu só para complementar a fala, o Lipovetsky também ele fala, ele tem um livro lá sobre a felicidade paradoxal, que ele fala justamente sobre esse consumo, para mim, diminuir a minha dificuldade afetiva ou a minha carência afetiva. Então eu tenho que comprar para me sentir bem, porque eu não tenho relacionamentos mais. Eu não tenho mais esses grupos, família, amigos. Então eu entro e o pessoal já percebeu isso também. Então sai muito consumo. Agora, assim, nós temos que perceber outras coisas. O nosso amigo também aqui de Florianópolis, o advogado, que agora, desculpa, fugiu o nome, o Ítalo? André. O André fez um comentário que ele colocou a religião, os evangélicos, mas assim, se vocês forem entrar na internet hoje, vocês vão ver que existe, né, uma diminuição que está acontecendo, que jovens sem religiões já superam católicos e evangélicos em São Paulo e Rio de Janeiro. Isso já é notícia, já saiu na BBC, já saiu na Folha, e provavelmente está tendo um aumento muito grande. De novo vem essa coisa, a religião não me representa mais. Se nós tirarmos os cristãos, né, e formos pegar só os outros, nós ainda temos aí 4 milhões, vamos dizer. Né? E o que eu quero dizer? Nem defendendo um nem o outro, mas, por exemplo, se a gente pegar pessoas que são budistas, não tem uma deidade. O confucionismo não tem uma deidade. O taoísmo também não tem uma deidade. Então, assim, olha, tudo está mudando. E é isso que nós temos que perceber, né, que inclusive essas representações do que representa, o que não representa, e tentar entender esse mecanismo que está todo mundo indo para certas bolhas dentro da internet, porque faz parte, eu vou tentar me identificar. O que eu quero dizer? Quando eu pego um jovem, um adolescente, que ele começa a se vestir de preto, por exemplo, ele está buscando o grupo dele. Se ele está colocando tatuagem, ele está buscando uma identificação.
E o problema é justamente isso, eles estão encontrando essas identificações hoje, basicamente na internet, nesses grupos fechados. E aí fica aquela coisa do viés de confirmação. Eles não saem mais daquilo. Né? É isso que o Ítalo queria dizer. Então, por exemplo, eu gosto de futebol, eu vou entrar num grupo que só fala de futebol e fico naquele troço ali, e é o que me importa, é o que eu vejo, é o que eu fico. O Pedro diz o seguinte, Pedro, que é PM da reserva. A questão da bolha está tão tenebrosa que vemos cristãos com a Bíblia na mão pedindo ao exército fuzilamento de esquerdistas. Estou chocado. Posso fazer um comentário? Faça. Fazer só um comentário para vocês verem, o contrassenso é tão grande que quando elegeram esse nosso governo, a coisa que mais se discutia na política era o neoliberalismo, o liberalismo. Tá? E o que é o liberalismo? É o Estado fraco, né? É isso que a gente estava discutindo agora, um Estado menor possível e o indivíduo poder fazer tudo na sociedade. A coisa é tão maluca, ou então as pessoas não entendem nada, que agora eles estão pedindo o quê? Intervenção militar. Eles querem acabar com qualquer liberdade de mercado, qualquer coisa. Isso nunca é completamente incompatível. Se nós formos analisar dessa forma, não tem sentido nenhum. Sim. Fica completamente fora de tudo. Mas aí, né? Então, na realidade, isso é uma ideia comunista. Liberdade de expressão, mas pensamento único. Pensamento único, aí eles estão pensando só no coletivismo. Viva Marx. É verdade. André, estamos quase chegando ao final do programa. Qual é a tua opinião sobre isso? Então, eu tava analisando o que o Ítalo falou e eu pensei assim, poxa, se existe algum controle nesse mundo, esse controle são daqueles que detêm o controle das redes sociais. Você vê o Elon Musk, que comprou agora o Twitter e o cara detém um poderoso conglomerado lá de indústrias e junto com a NASA, fazendo foguete para exploração espacial. Se você juntar essas duas coisas, o cara que começou a controlar rede social e ele está com viagens espaciais, que você tira totalmente essa crença religiosa, se você descobrir, por exemplo, vida em Marte, né, que nem que seja uma vida microscópica, né, mas que se você começar a ter outras dimensões científicas do que foi ensinado até hoje, você acaba com toda essa doutrinação que nós temos de 2000 anos de uma situação cristã, meio que ordenada pelo cristianismo. E isso é um perigo, porque esse cara ele é o novo Deus, a nova religião, daqui a pouco vai ser mas tem aí, os donos. Tem aí uma coisa que renderia um outro programa, que é o novo ateísmo, né? O ateísmo científico, que tem gente muito, muito importante escrevendo sobre isso. Mas daria um outro programa, né? Infelizmente esse chegou ao final. Quer mandar um abraço para alguém, André? Quero mandar um abraço para você, Ronaldo, para a tua equipe, para o Dr. Paulo, que conheci hoje, para o Ítalo também, e para todos os ouvintes. Muito bem. E assim que eu tiver aí fisicamente, eu vou lhe visitar na rádio. Por favor. Vem aqui que... Aqui, ó, nós podemos ter 1 milhão de amigos virtuais, mas às vezes nós não temos 10 que sejam realmente, que a gente veja, né? Fala aí, Ítalo. A melhor rede social ainda é uma mesa rodeada de amigos. É verdade. Melhor rede social é uma mesa rodeada de amigos, ou da família. Perfeito. Né? Ou da família. Quer mandar um abraço para alguém, Ítalo? Sim, mandar um abraço aí para todos os ouvintes, né? E ao André e ao Dr. Braulio aí. Muito bom. Recomendo que leiam o livro do Ítalo, O Vício do Século, porque é muito, muito importante. Né? Ele levanta pontos... Está na internet o livro dele? Está na internet? Está na Amazon e pode ser adquirido fisicamente também na Livraria Fátima, a livraria do aeroporto em Florianópolis também tem. Tá, Fátima... E na Amazon. Aqui não tem, aqui não tem a Fátima. Aqui tem na La Fontaine? Na Consulato. Consulato, ali em oficinas. Isso. Em oficinas. Muito bem, doutor Braulio, abraço. Um abração, eu só tenho que agradecer o convite aí, né, Ronaldo, que tu faz, agradecer a nossa mesa, o Ítalo, o André aí, prazeraço estar com vocês, né, discussão legal. E aos nossos ouvintes aí, um abração e até uma próxima. Muito bom. Doutor Braulio Tércio Escobar, Ítalo Fogaça, André Dalcarobo,
Muito prazer em tê-los comigo aqui. Muito obrigado pela participação, muito obrigado aos ouvintes que participaram pelas redes sociais. O Em Debate fica por aqui, lembrando que a reprise hoje pela Rádio Cidade FM 103.7. Amanhã, meio-dia, estou de volta.